Oi, povo! Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui estudando a palavra do Senhor e senti um desejo de trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, amém? E essa passagem está no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo do 6 ao 10. O título nos diz assim: A visão em Troade. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamados para que lhe nos anunciasse o Evangelho. Queridos, essa passagem é muito linda. Paulo era um pregador da palavra do Senhor, um missionário. A coisa mais linda é ver a paixão de Paulo por Cristo depois da cura de toda a cegueira espiritual que ele tinha. Então ele não media esforços, ele saía para pregar o evangelho. E nessa passagem a gente pode observar na narrativa que a Bíblia nos garante que o Espírito Santo impediu Paulo de passar por alguns lugares. O Espírito Santo impediu que ele pregasse na Ásia, impediu que ele fosse para Bitínia, impediu que ele pregasse em Mísia, até dar a Paulo uma visão. E nessa visão, um homem clamava por ajuda, e esse homem estava na Macedônia. E aqui no versículo 10, Paulo diz: imediatamente procuramos partir para esse destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho naquela localidade. Irmãos, aleluia! Nem toda porta que se fecha é ação maligna. Nem toda porta que se fecha é Satanás impedindo que você tome posse da sua vitória. Existem portas que o próprio Espírito Santo de Deus fecha e impede que você passe. Aqui nessa situação era porque um povo estava precisando de ajuda. Paulo estava na mente dele, nos planos dele, nos propósitos dele, querendo pregar o evangelho para um povo. Mas Deus sabia que existia um povo lá na Macedônia precisando do evangelho. E aí o Espírito Santo impede que Paulo vá e migra ele para outro lugar. Aqui foi o Espírito Santo que fechou a porta. Ei, tem coisas na sua vida que você está achando que é o diabo. Não, é o próprio Deus impedindo que você faça. O próprio Deus impedindo que você passe por essa porta. Porque Ele tem outra porta. Ele tem outro destino. Ele quer que você faça de outra forma. E os planos de Deus são insondáveis. Hoje você pode não estar entendendo, vaso, mas amanhã você vai entender. Então faça como Paulo fez. Tenha ouvidos sensíveis para entender quando o Espírito Santo falar com você. Tenha um coração ensinável e inclinado para aprender e ouvir a voz do Mestre. Aqui, se Paulo não tivesse sensibilidade e obediência à voz do Espírito Santo, esse povo ia perecer. Esse povo precisava de ouvir o Evangelho. E se você não tiver ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, você pode estar perecendo em alguma área da sua vida. Entenda, Espírito Santo também fecha portas. Clame ao Senhor, ore, peça para Ele: Pai, por qual porta o Senhor quer que eu passe? Qual a direção que o Senhor quer me dar? Qual o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? E eu tenho certeza que você irá bem em todos os teus caminhos. Não tem como errar o destino se Jesus for a sua bússola, amém? Fica com Deus, guarda essa palavra no seu coração. Tenha um dia abençoado, paz.